Fala aí, galera. Hoje, dia 23 de fevereiro, chamado dia D da intervenção dos Estados Unidos lá na Venezuela. E eu tô gravando esse vídeo justamente para dizer que eu apoio Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Apoio principalmente os verdadeiros venezuelanos, patriotas, que não estão traindo a própria pátria. A exemplo dos militares. Estão resistindo bravamente contra a intervenção norte-americana em seu país, travestido de ajuda humanitária. Todo mundo sabe que é o petróleo que está por trás disso. Petróleo venezuelano que os Estados Unidos querem, assim como fizeram no Iraque. Mas antes de eu te falar algumas coisas que você provavelmente não sabe, você que acreditou na mamadeira de piroca do Haddad, você que acreditou nas mentiras do WhatsApp e acabou votando nesse presidente que agora está retirando teus direitos, preciso falar para você que a Rede Globo e essa grande mídia brasileira não vai te falar a verdade sobre a Venezuela. Não vai falar porque sempre estiveram atrelados aos interesses do grande capital, em desfavor do povão, do povo pobre. Ainda que estejam fazendo uma oposição meia-boca agora, Jair Bolsonaro aqui, não passa de uma oposição de direita, ou seja, tudo farinha do mesmo saco, tudo entreguista. Tanto o governo brasileiro quanto a grande mídia brasileira são entreguistas. Estão de joelhos aos Estados Unidos. Mas vamos voltar aqui na Venezuela. Essa crise que está acontecendo na Venezuela, povo passando fome, crise de abastecimento nos supermercados, isso não passa da consequência direta da ação dos próprios opositores agora, ou seja, dos grandes empresários venezuelanos, que no começo da década, quando houve a crise do petróleo, prejudicando um pouco a economia da Venezuela, eles resolveram, numa tentativa de derrubar o governo chavista, eles resolveram boicotar a própria economia do país. Assim como fizeram aqui em 2014 com a Dilma. Todo mundo sabe que os investidores seguraram aqui em 2014, seguraram os investimentos aqui para que a crise aumentasse e assim o governo caísse mais rapidamente. É a mesma coisa que eles fizeram na Venezuela. A diferença é que os venezuelanos não se entregaram como os brasileiros fizeram, não se deixaram levar por essa conversa fiada. Essa foi a diferença na Venezuela. Então a culpa da crise é justamente desses opositores que lá estão. Boicotaram a própria economia. E agora que a crise não tem mais precedentes, que está um problema sério, porque já a bola de neve já aumentou demais, agora eles colocam a culpa no governo, que sempre tentou fazer melhor para o povo. É importante lembrar que o governo Chaves, na primeira década do milênio, agora na década de 2000, alcançou índices históricos, tanto na saúde, na educação, quanto na segurança no país. Os índices melhoraram na educação, na saúde, através de transferência direta de renda, através de um governo verdadeiramente socialista. E por aí vai. Outra coisa que você precisa saber, essa ajuda humanitária, essa falsa ajuda humanitária, ela é ridícula. 200 toneladas de alimentos que estão aí na fronteira do Brasil com a Venezuela, parece alimento pra cacete, né? Só que se você botar na ponta do lápis, 200 mil quilos de alimentos não perecíveis. Se você dividir isso por um mês, um mês uma família consome pelo menos, 10 a 20 quilos de comida. Você vai ver que isso não alimenta nem 5 mil famílias venezuelanas por um mês. Numa população de mais de 80 milhões de habitantes que a Venezuela tem. Essa ajuda humanitária é ridícula. Então nós, como trabalhadores, eu principalmente, e você que é trabalhador, não importa o país, põe a cabeça no lugar, entenda a história por trás da história e não seja trouxa, mais uma vez, de acreditar em Rede Globo. A gente precisa apoiar os verdadeiros venezuelanos contra essa intervenção dos Estados Unidos. Só para finalizar, mais uma coisa, Rússia, China já enviaram ajuda humanitária de alimentos à Venezuela e foi aceito pelo Nicolás Maduro. Mas foram ajudas humanitárias sem a necessidade de intervenção, sem a solicitação de intervenção na economia, como é essa que
que esse líder aí, inventado também pelos Estados Unidos, está tentando fazer na Venezuela. Então, um grande abraço a todos e todas, companheiros e companheiras venezuelanos. Quero dizer que aqui no Brasil ainda tem gente que pensa, ainda tem trabalhador que defende o trabalhador. Então, força a vocês, verdadeiros venezuelanos. Grande abraço a todos e todas.